Bom dia, turminha! Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos estudar sobre o processo de urbanização no Brasil. Muito tempo atrás, tem uns 60 anos, a maioria da nossa população, eles não viviam nos centros da cidade, nas áreas urbanas. Eles viviam mais aonde? Nas áreas rurais. Aonde? No campo. Porque a maioria trabalhava com o quê? Eles trabalhavam com plantação, com colheita. Então, gerava o quê? Muito emprego. Mas com o passar do tempo, essa quantidade de população na área rural começou a mudar. Porque as pessoas começaram o quê? Virem para os centros das cidades, nos bairros urbanos, que são os bairros mais próximos dos centros das cidades, para trabalhar, para ter o quê? Um salário melhor, uma condição de vida melhor, carteira assinada, porque em tempos, na zona rural, né, não havia às vezes colheita, então aquela economia na zona rural ficava o quê? Parada. Então as pessoas começaram o quê? Observarem que, vindo para as cidades, teriam indústrias, setores de serviço que iam empregar eles, dando salários, carteira assinada, com todos os direitos que eles tinham, férias, 13º. Então, começaram essa população virem para os centros urbanos. E também por quê? Porque tinha as indústrias. E o que levou esse povo a vir para cá? Como eu já falei, por causa do emprego, porque começaram a surgir várias indústrias, e ainda mais na nossa região, que é essa região aqui, ó, essa lilazinha aqui, tá? Que é a região sudeste, foi aonde empregou mais, porque começaram a surgir as indústrias aqui. Vocês vão ver nas indústrias cafeeiras, foi o que começou a vir. E também, por quê? Porque as zonas rurais tinham o quê? Muita mão de obra. Mas começou o que também? Começou a ter as máquinas começaram a substituir a mão de obra humana. Então começou a ter tratores, máquinas para arar as terras. E o que se fazia isso? Com, vamos dizer, mais de 20 homens, a máquina ela só precisava de um homem para o quê? Para dirigir a máquina, para fazer esse trabalho. Então começou o quê? A haver muito desemprego também na zona rural. Então, isso que a gente vai estudar hoje. Então, primeiro a gente tem que saber o que é população urbana. São as pessoas que moram aonde? Nos centros das cidades, nos centros mais próximos. Rio Bonito, quais são os centros, né? Quais são os bairros urbanos? Quais são? Rio do Ouro, Boqueirão, Cidade Nova, Bela Vista, Mangueirinha, Caixa d'Água, Avenida Epifânia, Praça Cruzeiro, Green Valley. São os bairros mais próximos do centro. Esses são considerados o Rio do Ouro, né? São considerados bairros o quê? Urbanos, mais próximos. Agora, os bairros mais distantes do centro são os bairros considerados o quê? Rurais. Jacuba é um bairro rural considerado, Rio Vermelho, Lavras, Catimbau, Viçosa, Três Coqueiros, são tudo considerados bairros o quê? Rurais, que são mais distantes do centro, mas existe mais. Então, esses são os bairros que a gente vai falar hoje, são os centros urbanos, que houve esse grande aumento por motivo de quê? Porque as indústrias começaram a chegar nas cidades e trouxe emprego, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, tem até no livro de vocês, aqui olha, esse aqui é o que? Brasil, população rural e população urbana. Aqui a gente pode ver, né,
em 1940, eram 69% moravam na área rural e apenas 31% na área urbana. 1950, 64% na área rural e 36% na urbana. Chegou em 1960. O que aconteceu? A área urbana continua ainda sendo menor e a área rural maior. Mas o que aconteceu? Estão vendo aí? A área rural está diminuindo a quantidade de pessoas e a urbana está o quê? Aumentando. Quando chegou em 1970, houve o quê? Um grande aumento da população urbana e diminuiu a quantidade da população rural. Isso aconteceu também em 1980, 32% apenas, né, de pessoa na rural e 68% na urbana. Foi diminuindo, ó, até chegar aqui em 2015 que apenas 15% de pessoas morando na área rural e 85% na urbana. Então, olha só, ultrapassou de uma forma brutal. Como que aumentou essa quantidade? Então, até 1960, a maioria da população morava na área rural. Chegou em 1970, ó, alavancou, deu um aumento enorme e hoje você vê que a maioria, são poucos, se a gente olhar 15% de 100%, é muito pouca pessoa morando na área rural. Então, só que a primitiva, onde começou, né, ter a maioria da população urbana, foi aonde? Na nossa região, na região sudeste. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu por causa de quê? Da modernização da agricultura. Eles começaram também a trocar a mão de obra humana pelo quê? Pelas máquinas, que era um trabalho mais rápido e exigia menos homens. Então eles ganhavam o quê? Lucravam muito mais com a máquina do que homens. No lugar de pagar 20 salários, mas eles compraram a máquina não foi barata, as máquinas são caras, mas olha só, pro resto da vida eles vão trabalhar. Agora humanos eles vão ficar ali trabalhando, pagando. Então, o que eles vão ter de ganho com as máquinas será muito maior do que da mão humana, tá bom? Então, e também começaram a intensificar as indústrias, começaram o quê? Aumentar a quantidade de indústria na região sudeste. Então, começaram a vir muitas indústrias, então as pessoas vinham para cá atrás de emprego. Aí, vamos para a página, a gente está estudando na página 64, né? Agora vamos para a página 65, a taxa de urbanização no Brasil, né? Primeiro tem que saber o que é taxa de urbanização. Corresponde o quê? A proporção de pessoas que vivem aonde? Na área urbana. Então, essa taxa de urbanização é isso. A proporção, a quantidade de pessoas que tem na área urbana. Então, no Brasil, essa taxa de urbanização, a gente viu, é de que 85% na área urbana e apenas 15% na área rural. Então, olha só a quantidade de proporção. Então, a gente vê que é uma quantidade enorme na área urbana e uma quantidade pequenininha na área rural. Por isso que a gente vê os centros de cidade, ó, lotado. A gente vê nessas grandes cidades, igual Rio de Janeiro, igual São Paulo, olha, são pessoas quase morando uma em cima da outra. Aí vem as favelas. Você vê, passa no Rio de Janeiro só, que é o mais próximo da gente, olha as favelas. São muito maiores, tem muito mais gente do que alguns municípios. Muito mais. A favela da Rocinha, então, muito mais. Mas por quê? São pessoas que querem morar o quê? Perto dos centros, nos centros da cidade. Então começam a construir as suas moradias, um trepado quase em cima do outro, as casas, por quê? Por motivo de tanta quantidade de trabalho que eles têm. Uma coisa que na rural é muito pouquinho, tá? Então, olha só. Aqui vocês podem ver aqui no gráfico, no livro de vocês. Vocês viram aí, né? 85% esse laranja aí são o quê? População urbana e 15% na rural. E a gente pode ver também pelas regiões, tá? Nas próprias regiões, tá?
o processo de industrialização é muito grande. Mas por quê? Por causa da urbanização. E esse processo de industrialização trouxe a urbanização crescer dessa forma extraordinária que a gente vê. Então, a gente pode ver aqui por região, tá? Aqui tem a região norte. A região norte, que é essa região verdinha aqui, 75% vive na área urbana e 20% na área rural, tá? Nordeste. Nordeste é esse daqui, ó. Tá? Essa corzinha aqui, pele. Quanto tem? 73% vive na área urbana e 27% apenas na área rural. Região sul, essa lilazinha aqui, ó, essa menorzinha. Olha só, 86% vivem aonde? Na área urbana. E quanto na área rural? 14%. Sudeste, que é a nossa região, essa rosinha clarinha aqui, a nossa região, 93% vive na área urbana. 93% é muita gente, apenas 7% na rural. Então você vê essa quantidade de pessoas vivendo aglomeração, uma aglomeração terrível, né? Dessas pessoas vivendo no centro da cidade, apenas 7%. E na região centro-oeste, onde fica o nosso Distrito Federal, Brasília, capital do Brasil, 90% vive na área urbana e apenas 10% na área o quê? Rural. Então, a gente pode ver que há diferença até nas próprias regiões, tá? Umas são mais urbanizadas do que as outras. A região que se tem mais pessoas morando nos centros das cidades, sendo urbanizado, é a região sudeste. E a menos é o que? É a nordeste. Mas ainda a quantidade é muito elevada pela zona rural, tá bom? Então, página agora 66, a industrialização contribuiu para a urbanização, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai ver aqui essa foto. Tô vendo essa foto que tem no livrinho de vocês, tá? Olha só, esse processo de industrialização corresponde a um intenso desenvolvimento urbano do setor de serviços e que a oferta de trabalho fez com que a população rural viesse para a urbana, atrás de quê? De serviços mais remunerados. Então, isso dá... Por quê? Então, eles vieram atrás desses serviços remunerados, que ganhava mais, e começaram a sair das áreas rurais. Então, e sempre essas indústrias, elas vão estar sempre situadas, gente, em lugares que tem energia elétrica, onde também o caminho é mais fácil de se chegar. Por quê? Além deles levarem, tá, o que é produzido nas indústrias para mais próximo das pessoas, eles também precisam de quê? Da mão de obra, da matéria-prima. As matérias-primas que tem que chegar na indústria para eles o quê? Fazerem, né, esses produtos que eles fazem. Então, para esses produtos, né, chegarem até os pontos de venda, eles têm que ter uma pista boa, um lugar que não seja cheio de barro, que eles vão agarrar o caminhão, que seja de difícil acesso de chegar, não. Tem que ser de fácil acesso para chegar. Então, e também essas matérias-primas que chegam até as indústrias para serem feitos o quê? Os produtos fabricados, né? Então, eles necessitam dos lugares também ser bom, de ter energia. Como que a indústria vai funcionar sem ter energia elétrica? Sem ter, vamos dizer, uma telefonia, entendeu? Deles precisarem de ligar, de encomendar para os fabricantes, para as pessoas ligarem para eles também encomendando. Então, eles precisam também de uma telefonia. Aqui vocês podem ver que é um setor industrial, tá? É lá no Distrito aqui Federal, tá? No Distrito Federal aqui, ó. Tá? Na região centro-oeste. Então, é um setor, olha só, quantas, né, indústrias
tá? E eles sempre procuram um lugar, tá? Que seja também não dentro do centro, como que, porque caminhões chegando, não, tipo assim, no centro da cidade. Lugares próximos, mais próximos, mas um setor ali que seja de fácil, para chegar fácil, para as pessoas chegarem, encontrar o lugar com facilidade, mais um setor. A gente tem aqui em Rio Bonito um setor industrial, ali antes da Patrulha Federal. Ali já tem várias indústrias sendo montadas ali, sendo construídas ali. É um lugar de fácil acesso, de chegar bem fácil, que tem luz, que tem telefonia, mas não está dentro do centro de Rio Bonito. Mas é um lugar próximo, fácil de chegar. Aí a gente tem lá Balbino Móveis, a gente tem uma iluminária que é lá, a gente tem a Nutriara, né, que vende ração. Então são indústrias, ali estão montando, né, a vontade do nosso governante do município é essa, fazer com que aquele setor ali seja várias indústrias, então a pessoa vai chegar, já sabe quais indústrias que ele quer. Então um setor industrial ali. Então agora aqui, a indústria brasileira teve início no Sudeste, né, na nossa região Sudeste aqui, ó. Onde começou o setor industrial foi na nossa região. Só que tem um porém, até o fim do século XIX não era assim. Antigamente, lá no século XIX, todo o nosso produtos industrializado que a gente consumia, tá, era importado de outro país. A gente comprava de outro país para ser vendido aqui no Brasil. Isso no século XIX. Quando chegou no século XX, começou o quê? A haver uma mudança. Por quê? Começou o nosso país já ter indústria para industrializar os produtos. E uma das primeiras indústrias que surgiu, tá, do nosso país foi o quê? As indústrias cafeeiras. Então, a indústria cafeira trouxe muito emprego, uma economia muito grande para o Brasil e também para a região Sudeste. Começou ter dinheiro que sobrava, começou a sobrar o dinheiro. Além de sobrar dinheiro, eles começavam o quê? Comprar peças, máquinas ainda melhores para produzir ainda mais café. Então, foi muito bom para o Brasil essa indústria cafeeira. E o que aconteceu também? A gente pode ver que antigamente o trabalho era o quê? O trabalho era escravo. Os homens trabalhavam, né, no nosso Brasil como escravo. Eles não eram homens livres, eles trabalhavam para os donos de fazenda, não ganhavam o seu salário, a única coisa que eles ganhavam, uma alimentação muito péssima, uma moradia muito ruim, dormiam em redes, dormia em esteira, no chão frio, não tinha um conforto. Então, quando aconteceu a Lei Áurea, que era o quê? A época que os escravos foram libertos, tá? Pela escrava Isaura, que ela assinou essa Lei Áurea, começaram o quê? Essa população já serem homens livres. Então eles começaram a trabalhar, a gente já viu isso anteriormente, eles começaram a trabalhar e ter o seu próprio salário. E uma dessas indústrias que trouxe emprego a esses antigos escravos, que agora eram homens livres, foi a indústria cafeeira. E além dos homens escravos, dos ex-escravos, né, que não eram mais escravos, eram homens livres, eles também, o quê? Trouxeram muito imigrante, começaram pessoas verem italianos, foram os principais que começaram a vir trabalhar, né, nas produções, nas indústrias cafeeiras, produzindo café. E também gente de outros países, Alemanha, portugueses, libaneses, pessoas virem de outros lugares, para quê? Para trabalhar aqui no nosso país, tá? Nessas indústrias cafeeiras. Então a indústria cafeeira foi, o início de tudo, o início da onde começou a indústria, porque antigamente não existia, a gente comprava tudo de outros países. Então foi o início que se começou a
trazer as indústrias, gerando um emprego, oferta de emprego para várias pessoas, tanto os brasileiros como as pessoas de outro país, que eram quem? Os imigrantes. Então aqui, deixa eu ver, ah não, eu não tirei cópia, mas às vezes, aí você pode ver o livro, vou até mostrar vocês aqui, ó, né, vocês estão vendo aqui, são, olha, embarque de café no Porto de Santos, no estado de São Paulo, cerca do ano de 1900. Então, olha só, aqui eram o quê? Pessoas, tá, no porto, onde esses cafés, eles eram vendidos para outro país. Então, o Brasil, ele só comprava de outro país. Ele passou também o quê? Exportar o café para outro país. Além dele, porque a gente sabe que começou aqui na região sudeste, no São Paulo. Então, além dele vender para outras regiões brasileiras, tá? Vendia também para outros países. Então, isso rendeu muito para a economia brasileira. Rendeu muito, ainda mais para a região sudeste. E você pode ver, tá? Que com isso a região sudeste, ó, cresceu muito mais do que as outras regiões. São Paulo, então, foi a região que mais cresceu por motivo de quê? Dessa indústria cafeeira. Fez com que ela crescesse economicamente, tá? Deixou, então, até o estado mesmo de São Paulo, onde que era mais voltada a essa indústria cafeeira, com melhores condições de crescimento. A gente vê que o estado de São Paulo é o estado que é a maior cidade do Brasil e está entre as maiores cidades do mundo. Então, isso se deu desde lá do passado, por motivo do crescimento com essas indústrias cafeeiras, ok? Então, aí vamos para a página 68, além das indústrias cafeeiras, que foi a primeira a surgir, surgiram também outras indústrias, tá? Outras indústrias começaram a surgir depois dessas indústrias cafeeiras. A gente vê aqui mesmo uma fábrica de máquina de lavar roupas. Então começaram a crescer, começavam lá desde o comecinho aquelas indústrias pequenas, elas foram crescendo, elas foram aumentando, tá? E foram surgindo. Aqui mesmo, tá? Vocês podem ver aqui na página 68 que a cidade do Sudeste que mais cresceram foram o quê? Rio de Janeiro, tá? No nosso estado, Minas Gerais e São Paulo. Foram os estados que mais cresceram com as indústrias, porque a maioria começaram no setor aqui industrial, aqui na região sudeste. Depois foi até a região sul. A região sul também, ela tem bastantes indústrias, muitas indústrias, mas não chega ao ponto da quantidade que tem na região sudeste. Ainda mais nesses três estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, tá bom? Aqui fala até que, de acordo com o IBGE, 93% dos habitantes vive aonde? Na região, na área urbana, por motivo de quê? De empregar mais pessoas, de oferecer mais emprego às pessoas. Então, mas a gente vê que antigamente não era isso. Antigamente era a maioria no campo, tá bom? Agora, o êxodo rural, na página 69, e a urbanização brasileira, tá? Então, vamos lá para o que é o êxodo rural. Primeiro, a gente tem que saber o que é êxodo rural. É uma intensa migração de pessoas do campo para a cidade. Isso aí se chama êxodo rural. Intensa migração. Migração é o que? A gente já estudou. Migração é quando acontece dentro do nosso próprio país. Dentro do próprio país é a migração. Quando é para outro é imigração, ok? Mas dentro é migração.
que as pessoas começaram a sair do campo e irem para as cidades. Mas será por que as pessoas começaram a ir para o campo e para as cidades? Começou a acontecer uma mecanização no campo. Eu já falei isso ali atrás. Uma mecanização no campo. Começaram o quê? Usar máquinas, equipamentos na produção agropecuária, né? Isso foi um grande motivo do êxodo rural. Começaram, antigamente, para tirar o leite da vaca, era o que? O homem, a mão de obra. Ficava ali, espremendo para sair o leite. E isso era muito mais demorado. Agora não, eles têm um equipamento, uma máquina que bota ali na teta, aquilo ali, deixa ali, fica ali, tira o leite todinho, até mais do que a mão humana, tá? Todinho o leite daquele animal, daquela vaca. Isso não só da vaca, das cabras. Então, muito mais rápido do que a mão de obra. Então, esse processo de mecanização no campo aconteceu o quê? Houve muito o quê? Desemprego. Começaram a mandar embora os homens, trocaram a mão de obra humana por essas mecanização. Então, começou muitas pessoas da área rural, virem embora. Para o quê? Para os centros da cidade. Por quê? Porque isso foi trocando essa mão de obra. Então as pessoas começaram a ficar desempregadas, começaram a ficar sem ter o que fazer. Então, vamos embora. Aqui mesmo, aqui a gente pode ver, isso aqui, é uma colheita mecanizada de trigo no município de Nova Fátima, no estado do Paraná, em 2015. Estão vendo aqui? Essa máquina, ela realiza colheita de uma grande quantidade de grãos. O que eles precisariam de muitos trabalhadores rurais, tá? E demoraria muito mais tempo para fazer esse trabalho. A máquina, ela fazia o quê? Ela substitui muitos trabalhadores e outra coisa, ela ganha mais tempo, tá? Para ser feito o trabalho, faz muito mais rápido que a mão de obra. Então, aconteceu de muitos trabalhadores terem que largar as suas casas e virem para cá. E outra coisa, a gente sabe que a colheita nas áreas rurais não é sempre. Às vezes tem momento de plantação que a parte econômica ali vai parar, porque eles têm que plantar, aí vai ficar ali vigiando aquela colheita até começar a dar o fruto, até começar a colher aquela plantação deles para serem vendida. E outra coisa, quando eles trabalham em serviços que não seja, né, por conta própria, porque a gente sabe que na área rural também tem muitas pessoas que, além de ser empregado, né, nesses setores de serviço de plantação, tem as pessoas que trabalham por conta própria, na plantação, na colheita. Então, eles não têm férias, eles não têm 13º, eles não têm aquele salário fixo mensal. Então, isso também atrai os olhos dele. Epa, eu tenho férias, eu tenho 13º, eu tenho meu salário mensal todo mês. Então, isso vai facilitar a minha vida. Então, trouxe muitas pessoas. E a gente pode ver nesse caminhão aí, são migrantes. Migrantes, tá? Estão vendo aqui? Principalmente de áreas rurais da região aonde? Nordeste. A região Nordeste foi o que mais trouxe pessoas das áreas rurais para onde? Para a região Sudeste, atrás de emprego. Então, esses migrantes buscavam o quê? Oportunidade de trabalho, tá? Nas indústrias e nas atividades de comércio e de serviço, que se desenvolveram o quê? Rapidamente nas cidades. Então, eles saíam, além deles ser trocados pelos processos de mecanização, de equipamentos, eles também vieram para cá atrás de uma vida melhor, de emprego que desse uma condição para sua família melhor, tá? Aqui mesmo, esse aqui, vocês podem ver, é da página da página 68, aqui, esse aqui é uma indústria uma indústria, né, uma fábrica de máquinas de lavar roupas. Olha, como emprega pessoas.
muitas pessoas, ela é enorme, emprega muitas pessoas. Então as pessoas precisam do trabalho. Outra imagem também, tá? Que a gente pode ver é aqui, tá? A cidade do Rio de Janeiro, a cidade que mais cresceu, tá? Que mais cresceu em urbanização, tá? Aqui, ó, vários prédios, aqui, ó, tá? Por trás aqui são favelas, porque começou muita gente vir e começar a construir suas casas nos morros, tá? Então, esse processo de urbanização não tem tanto tempo, tem 60 anos que aconteceu, mas como pessoas vieram pra cá, tá? Então, ó, por hoje chega. Vocês façam atividade, leia o texto da página 70 e faz a atividade da página 71, tá? Sobre a expansão cafeicultura do Brasil nessa página 70, tá bom? Ó, faça todas as atividades, beijo, ó. Então, ó, nós, urbanização, quem vive na cidade, rural, quem vive no campo. Então, urbanização cresceu muito mais do que na rural. Ó, beijão, ficam com Deus, façam as atividades, tá?